Olá, boa tarde. Hoje o meu debatedor é o advogado Elvio César Bezerra. Elvio, uma boa tarde, seja bem-vindo. Ponto de Vista já está no ar. Boa tarde, Natália, e boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez. Hoje nós vamos debater diversos assuntos aqui no programa. Gostaria que você ficasse ligadinho com a gente, participasse pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955. E você também pode dar a sua opinião na nossa página no Facebook, facebook.com/pontodevistatv. É legal que a gente tem mais um canal de interatividade aqui, né, com o nosso telespectador, entre nós aqui do estúdio e você aí de casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da família, e o perfil da família brasileira tem mudado gradativamente, e é isso que você vai acompanhar na reportagem. Pela primeira vez, a família tradicional, casal com filhos, não reina absoluta nos lares brasileiros. Está presente em 49,9% dos domicílios. Em 1980, estavam em 75%. Acho que a nossa união ela é calcada respeitando as nossas diferenças, o que a gente pode fazer junto, o que a gente pode fazer sozinho. E eu acho que essa é a forma que a gente está conseguindo ficar junto até hoje. Até mesmo esse tipo de família mudou. Os filhos do casal não são recebidos só pelos pais. Já tem a companhia dos filhos só do pai e dos filhos só da mãe. É o que os especialistas chamam de família mosaico, refletindo o aumento dos divórcios e dos recasamentos. A opção de não ter filhos já não causa tanta estranheza. São 2 milhões de casais que trabalham e decidiram não deixar herdeiros. São os chamados dinks, nome dado pelos americanos a esse tipo de família em que há 2 rendas e nenhum filho. Há também as mães sozinhas. Há tempos atrás, boa parte era formada por mulheres separadas. Atualmente, há mulheres que querem ter seus filhos sozinhas, sejam adotados, sejam por inseminação artificial. E há os pais sozinhos com filhos. São poucos. Estão presentes em apenas 2,3% dos lares. Mas em 2000, estavam em 1,6%. O Pedro não é um filho natural meu. Eu assumi o terceiro dos 4. Eu assumi quando tinha 1 ano de idade. E é como se fosse. Entrou na turma e está no mesmo jeito. E às vezes ele fala, você não é meu pai? Eu falava, não, meu pai. Eu sou mais pai seu do que os outros. Do que eu sou dos outros filhos. Porque eu não tenho obrigação de ser. Eu sou porque amo. E você é meu filho porque você me ama. Os casais gays pela primeira vez aparecem nas estatísticas de um censo demográfico. São apenas 60 mil, menos de 0,1% dos arranjos. Especialistas acreditam que esse número deve ser maior, mas o reconhecimento dessas uniões ainda esbarra no preconceito. Enquanto isso, a busca da privacidade e o aumento da expectativa de vida criaram um exército de pessoas morando sozinhas. De um lado, os jovens adultos procurando a independência nas grandes metrópoles, e de outro, os mais velhos, principalmente as mulheres que vivem até 7 anos mais que os homens, engrossam a estatística. São 7 milhões que vivem só no Brasil. Essa vida mais longa, em 1940 vivia-se até 45 anos. Hoje, vive-se até 73 anos. Trouxe de volta 3 e até 4 gerações vivendo sob o mesmo teto. E por aí vai. Com a família se adaptando às mudanças e provocando mudanças. São casais dividindo a responsabilidade do lar. É tudo muito natural, a gente nunca sentou para discutir quem é o responsável pela casa, quem é o responsável por uma ou outra função. Foi uma divisão natural e a gente nunca precisou conversar sobre o assunto. Os que moram juntos, mas não são parentes. A gente divide o apartamento com amiga. Amiga? Amiga. Não pode ser amiga. Disse, não, claro que é amiga, e amiga da minha namorada. Você namora? É sempre assim. Os casados em casas separadas e os filhos que vivem em 2 casas. É uma decisão quase natural, a ideia da guarda compartilhada, porque para mim isso já era bastante natural. Os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos e cresci assim. E acho que é a melhor opção para os filhos, para que eles tenham contato, tanto com o pai quanto com a mãe. Pra gente isso se tornou natural. Tão natural que eu faço isso há 7 anos e a minha irmã acabou de se separar e vai usar o mesmo esquema. Qualquer problema que a gente tenha, qualquer divergência, a gente senta, conversa, negocia
e sempre pensando no melhor para os nossos filhos. Já se consegue relacionar 19 laços de parentescos diferentes, tentando acompanhar essas transformações que não param de acontecer com a multiplicação da família brasileira. Hoje em dia a gente ainda não tem como mensurar esse fenômeno no Brasil. Estamos caminhando para isso, estamos estudando para que as nossas pesquisas possam retratar essa realidade, mas a gente já conhece, por meio de outros estudos, que a existência desse tipo de casal, que são pessoas que têm um compromisso afetivo, que se consideram casal, mas vivem em domicílios separados. Então, agora sim, você pode participar conosco. O termo família é complicado muitas vezes de se definir e não precisa ser necessariamente pai, mãe, irmãos. Família pode incluir todas as pessoas que lhe ofereçam amor e também carinho. Família são as pessoas que escolhemos e é possível incluir os amigos, os animais de estimação e todo o ser que contribua com as emoções positivas. Eu gostaria de saber de você aí de casa, para você, qual que é o significado de família? E conta pra gente também quem faz parte aí da sua família. Você pode dar a sua opinião pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955, também pela nossa página que eu disse no início do programa, facebook.com/pontodevistatv, mais um canal de interatividade de você aí de casa com a gente aqui do programa. O objetivo é sempre ficar cada vez mais pertinho do nosso telespectador, né, do pessoal de casa, né, Elvio? Até porque, né, Natália, a participação do telespectador é de suma importância para fazer o ponto de vista, ainda mais em assuntos tão diferentes, como, por exemplo, o conceito de família, né? A gente tem uma questão muito conservadora do que é família, pai, mãe, filhos, uma questão muito quadrada até, né? E a gente tem que começar a quebrar muitos preconceitos nesse sentido, porque na realidade, na prática, o conceito é muito diferente. A gente sabe quantas mulheres hoje encabeçam a liderança de família e cuidam dos filhos, quantos avós que são responsáveis pelo arrimo da família, quantas pessoas moram sozinhas, ou quantas repúblicas de amigos são formadas e vivem com uma verdadeira família. Então, eu acho que o conceito de família tem que ser construído por cada um, né? Na questão da afetividade, na questão da amizade, na questão do companheirismo. Eu vou explicar para o pessoal daí de casa, né, como que surgiu a nossa ideia de debater esse tema. Eu sempre conto para o pessoal que eu acho que é legal o pessoal entender o quanto a gente, né, tem uma conversa por trás dos bastidores, o quanto a gente pensa nos temas que sejam interessantes para trazer para o pessoal de casa. Então, eu conversava com o Elvio ontem à tarde, né, se ele tinha alguma sugestão, e ele me mandou um texto super bacana que fala sobre a questão da família. A família também pode ser as pessoas, né, podem fazer parte da minha família, as pessoas que eu escolho, as pessoas que eu quero que sejam parte da minha família. E você falou um pouco sobre essa questão do termo família. É muito complicado de você trazer um conceito fechado, como muitos tentam dizer, bom, família é só mãe, pai, os filhos. Já ouvi alguns termos muito tristes, né, de tudo que não entra nesse quadradinho, nesse conceito. Então, acredito que família é algo muito mais amplo. Família são todas aquelas pessoas que fazem você se sentir bem, que têm um carinho especial por você. O texto, inclusive, quem quiser acompanhar e que me segue lá no Facebook, na minha página pessoal, eu compartilhei, acredito que o Elvio também tenha compartilhado, e fala muito sobre isso. E essas relações familiares, que isso é um ponto muito interessante que eu queria abordar aqui no programa, Elvio, é que muitas vezes a gente acredita que tem uma obrigação pelo fato de ser família. Então, eu tenho obrigação com o Elvio, caso ele fosse meu irmão. Mas o Elvio não é uma pessoa bacana comigo, ele não é legal e a gente não tem essa proximidade. Não é errado eu não ter, né, essa relação próxima com ele. Não, é legal eu ter rancor, eu ficar trazendo algum sentimento ruim a respeito disso, mas eu posso seguir em frente e colocar ali dentro do meu ciclo pessoas que realmente façam sentido para mim. Outro ponto interessantíssimo sobre o texto é a questão da família
e que entra dentro dessa parte de cobrança, de moeda de troca. Você faz isso para mim, mas eu espero que você faça isso de retorno, e não pode ser assim. Você faz algo para sua família ou você tem uma atitude bacana com ela porque pelo companheirismo, pelo amor e não por uma obrigação. O amor, mesmo dentro da família, não pode ser uma obrigação, senão as relações deixam de ser saudáveis. Então aquele amor de pai, filho, irmãos, que é algo tão interessante, tão bonito, a partir do momento que vira uma cobrança, não é legal. Tem duas palavras, né? Você tem que fazer. Na verdade, eu posso fazer pelo outro, né? Eu não tenho que fazer. É uma questão aí de escolha. Então, é uma questão muito livre. Eu poder escolher estar com o outro, eu poder fazer pelo outro. A gente sabe que tem as questões obrigacionais, as questões legais. Tem até um conceito de família do ponto de vista legal. A gente sabe da obrigação do pai de pagar alimentos, dos filhos de dar o amparo para os pais quando eles precisarem, quando tiver uma idade avançada. A gente sabe das questões legais, mas até o direito ele tem se amoldado próximo do que tem acontecido para poder atender melhor essa visão de família. Um ponto interessante é a própria política da assistência social, que nos cadastros do SUAS, né, tem se atentado, como disse no vídeo, né, a família mosaico, essas diferenças que tem. Eu concordo plenamente, Natália. Eu acho que família é aquela pessoa que você escolhe para estar ao seu lado, que você realmente pode contar, que você realmente pode ter o apoio. Eu acredito que as pessoas que moram sozinhas ou que têm aí uma grande distância da família consanguínea e contam aí com os amigos vão concordar conosco. Eu quero deixar bem claro, e às vezes eu posso ser interpretada errada, e eu percebi isso na sua fala. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos obrigações com a nossa família, de forma alguma. O que eu quis dizer é aquela imposição, você tem que fazer isso e você precisa fazer isso, não. E aí tudo que poderia ser bacana, que poderia ser um encontro gostoso, uma troca de ideias, acaba sendo encontros por pura obrigação. Claro que nós temos obrigações com os nossos pais de cuidar, enfim, eles estiveram e muitas vezes estão aí por nós. É claro que nós temos responsabilidades com aqueles que estão ao nosso redor, mas eu falo da obrigação não justamente em relação a isso. É quando você faz coisas por imposição, e isso não é legal, não é saudável. É só para o pessoal de casa me entender, para não ficar dúvidas de que eu estou dizendo que ninguém tem obrigação com nada, de maneira nenhuma. Eu só quero frisar também que a família ela pode ser muito mais ampla. Eu tenho alguns amigos que considero meus irmãos de verdade, e não têm o mesmo sangue que eu, mas são pessoas que eu conto que estão comigo desde a minha infância, minha adolescência, agora na minha fase adulta, e eu os vejo como irmãos. Muitas pessoas têm os animais de estimações, falam, meu filhinho, enfim. Qual o problema disso, né? Qual o problema de você escolher algumas pessoas para fazerem parte da sua família? E aí a gente tem uma amplitude também nessa questão do sentido de família. Até vou tentar trazer uma reportagem no segundo bloco, mas eu acredito que não vai dar tempo, que fala sobre essa possibilidade, essa discussão do Congresso de trazer uma definição muito dura de família, sendo apenas pai, mãe e filhos, e uma mãe solteira, e um pai solteiro, e os avós, e os casais homossexuais. Nada disso é família? Então é muito complicado você querer definir isso e colocar isso como lei, enfim, como algo obrigatório. Eu não acho justo com todos os outros tipos de família. Até porque, Natália, a legislação ela tem que acompanhar as mudanças. A gente sabe aí no dia a dia que o grande número de famílias, a maioria das famílias, elas não são compostas de pai, mãe e filhos. Ela tem uma mistura, né, uma diferença. Então, se o IBGE já vem reconhecendo essa questão dos diversos tipos de famílias que temos hoje no Brasil. Se as próprias políticas de assistência social e até mesmo a justiça, em várias decisões, em decisões
dos tribunais na questão da jurisprudência e juristas também se posicionando com doutrinas, né, explicando vários conceitos de família. A questão dos laudos psicossocial dentro do acompanhamento das varas de família tem todo um intuito, um objetivo de enquadrar os fatos na lei e não a lei nos fatos. Então, eu acho que nessa questão de família, tem que ter aí um jogo de cintura maior, uma visão mais social, mais humanista, para poder reconhecer toda essa mudança que é a nossa realidade, que o Brasil vem trazendo nessa questão contemporânea. E quando a gente fala dessa questão do conservadorismo, né, Elvio, eu acredito que nós temos citado muito aqui no programa. Não estou dizendo que as pessoas conservadoras estão erradas, mas nós precisamos ter um olhar mais, entre aspas, humano, com o outro, com a escolha do outro. A gente tem que tentar, aos poucos, diminuir os nossos preconceitos. Se eu entendo que família sou eu, meu marido e meus filhos, ótimo, é a minha compreensão e a minha visão de mundo. Só que se o meu vizinho acredita que a família dele é ele, o namorado e os filhos e o animal e o outro amigo, quem sou eu para me intrometer nisso? Se a vizinha da frente é mãe solteira e por vários motivos, ou porque quis ter uma produção independente, ou porque o marido abandonou, enfim, não tem responsabilidades com a criança, porque ela não é família. Uma avó que cria os filhos também não é família. Então, eu posso ter o conceito que eu acredito que é correto, e tudo bem. Tanto é que o programa chama ponto de vista. O meu ponto de vista é esse, mas eu não posso impor a minha opinião, o meu ponto de vista para as outras pessoas e fazer com que isso vire uma bagunça. E a criança, muitas vezes, que está envolvida nisso, ela não vai ter uma família mais, porque a sociedade diz que família é assim, assim, assado. Peraí, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não espalhar o preconceito por aí. É o que eu tenho visto incansavelmente pelas redes sociais e no nosso dia a dia, e isso me deixa muito triste. A gente tenta trabalhar essa questão do preconceito, dessa conscientização, e às vezes a gente vê que ainda deixa muito a desejar. Achei muito interessante pontuar a questão do conservadorismo. Justamente, acho que o respeito tem que ter em todos os pontos de vista, em todos os achômetros, né? Mas tem que ter um respeito com a questão do outro, que o outro decidiu para ele, né? A composição da família, como ele relaciona, como são os filhos, como é a concepção da família, até da forma que você abordou no texto que mencionávamos, né? A colocação do vídeo mostra que temos assim infinitas possibilidades de família na realidade dentro do Brasil. Então, assim, Natália, é um assunto que rende muitas discussões, muitas compreensões, mas é um assunto que tem que ser abordado do ponto de vista humanista e do ponto de vista de maior respeito. Com certeza. Acredito que tem sempre sido a nossa maior missão aqui dentro do programa, é pregar essa questão do respeito, né, da conscientização, de deixar o outro ser o que ele quiser ser, se isso não está interferindo na minha vida. Eu fico me perguntando muitas vezes, o que o outro faz dentro da casa dele, o que isso interfere no meu dia a dia? Por que as pessoas estão tão acostumadas a querer tomar conta da vida do outro? Gente, é um princípio tão básico. Tome conta da sua vida, faça o que você acha que é correto, ande na linha da maneira que você acredita que é o legal, e o que o outro faz ali do lado, isso não é da sua conta. Isso fica aparecendo, né, em uma palavra mais simples, é a fofoca de bairro, a fofoca do dia a dia. A gente não precisa disso. Isso só contribui para com o preconceito e para com esse tipo de relação que não é nada saudável. Concordo plenamente, né? Por que eu tenho que me preocupar tanto com as decisões que são feitas dentro da casa do outro, né? O que vai, como você mesmo pontuou, o que vai mudar isso na minha vida? É a partir daí que tem que ser encarada as situações. Eu acredito que a lei, a justiça e todas as políticas de atendimento, ela tem que encarar do ponto de vista celular, ou seja, olhar para cada família. Então, quando for fazer uma abordagem, até o trabalho de assistente social, de psicólogo, é muito voltado nesse sentido, né? Eles não vão levar uma receita pronta do que tem que ser família, mas eles fazem o trabalho ao contrário. Eles vão buscar como é a construção daquele núcleo familiar, quais são os integrantes daquele núcleo familiar. Do meu ponto de vista, é assim que as coisas têm que ser encaradas
para facilitar aí o melhor relacionamento. Eu achei interessante quando você pontuou, quando a gente leva uma receita pronta do que é família, a gente pode estar excluindo muitas crianças do que é conviver em família. Nós vamos para um breve intervalo e, claro, não podemos fazer isso com as crianças. Elas estão em processo de desenvolvimento e, de repente, você traz essa notícia de que família é pai, mãe, irmãos e aí eu não tenho pai ou aí eu vivo com a minha avó. O que você faz com essa cabecinha dessa criança? Muito complicado. Por isso que esse tipo de rótulo não é positivo para ninguém. Elvio, nós vamos para um breve intervalo. Você aí de casa, participe com a gente pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955. A gente volta já, é rapidinho. Filho, o que está acontecendo? É lição de inglês, pai. Inglês chato ninguém merece. CNA tem plataforma 360 com tecnologia, professores online, Cambridge e muito mais. Ninguém tem o que o CNA tem. Voltamos com um ponto de vista. Hoje eu recebo aqui o Elvio Bezerra, ele é advogado e nós estamos discutindo um pouco sobre a questão de família, sobre esse conceito que é tão complicado, né, da gente falar aqui, falar com tanta clareza. E a minha pergunta para você aí de casa é: o que você considera família? Quais são as pessoas que fazem parte da sua família? Você pode contar para a gente pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955, se você também tiver alguma dúvida a respeito desse tema que nós estamos debatendo. Você também pode deixar, não precisa apenas responder a enquete, né, Elvio? Como fez, por exemplo, a Maria, que ela faz uma pergunta e ela pede a sua ajuda. Ela diz o seguinte: meu filho está se separando da esposa. Eles têm uma filha, então, no caso, né, a neta da Dona Maria, que é agredida verbalmente e fisicamente por ela. Quero saber o que devo fazer para o meu filho, no caso, ficar com a guarda dela após a separação. Maria, se nesse caso já tem um processo judicial de divórcio, que eu acredito que seja, isso pode ser discutido dentro do processo. Então, seu filho ele pode solicitar para o juiz um estudo psicossocial para que constate todas essas questões de violência ou agressão, ou se caso ele já tem documentos que constate isso, que apresente isso dentro do processo, para que o juiz analise a possibilidade e possa fazer aí a modificação de guarda ou a regulamentação da guarda a favor do pai. E uma coisa importante de ser colocado, que desde o ano passado nós temos na questão de guarda, como regra, a guarda compartilhada, ou seja, a possibilidade de, mesmo separados, os pais responderem aí pelos filhos juntos. Vale lembrar, né, Elvio, que quando a gente fala dessa situação, que é um assunto tão delicado, e mais uma vez não existe uma resposta, não existe um método para você aplicar a todas as pessoas, porque cada caso é um caso, a gente tem que frisar que está fora do nosso assunto, mas está dentro do nosso assunto, que independente da separação dos pais, os filhos são para sempre. E a gente vê em muitos casos, e é claro que não tem nada a ver com o caso que a Dona Maria contou aqui para a gente, mas tem muitos casos em que os pais são omissos e a criança fica muitas vezes apenas com a mãe e não tem essa aproximação com o pai não faz parte desse acompanhamento da família, da criança, enfim. E não vamos generalizar, porque também pode sim existir a possibilidade em que a criança fique com o pai e não tenha esse acompanhamento da mãe. Então vamos tentar ser o mais justo possível e lembrar que filho é para a vida inteira e que, independente da separação do casal, ambos têm responsabilidade na criação e na educação dessas crianças. Natália, eu acompanho muitas situações de processo de família, divórcio, guarda, alimentos. E na questão de divórcio eu sempre friso o seguinte: a relação marido e mulher ela está acabando, mas a relação pai e mãe, esse vínculo é eterno, ele fica para sempre. Então esse cuidado sempre tem que ter. E outra coisa que eu friso, cara, não adianta eu pegar o exemplo do vizinho, do parente para trazer
para a minha situação. Cada situação é uma diferente. Então, cada divórcio ele é encarado de uma forma diferente, porque são filhos diferentes, são situações diferentes, ou seja, tem que ser olhado com a peculiaridade que a situação requer. Temos uma participação anônima. Família, para mim, não se define por membros, mas sim por quem amo e por quem me faz bem quando está comigo. Acredito que é essa a ideia, né, que nós decidimos trazer para o programa de hoje. Gostei da colocação, achei brilhante, até porque eu sempre levo para a questão judicial, até para trazer para vocês a proximidade que a justiça tem feito com os fatos e com a realidade. Tem muitas situações de guarda que é definida, ou aliás, paternidade definida por afetividade, nessa questão do amor. A participação da Helenice: família é amor, carinho, compreensão e todo sentimento de afetividade que é bom demais. Da minha família são parte, meio filhos do meu marido, mamãe, papai, ótimos, primas, tios, tias, são 1000 pessoas, amo todas. Que bacana a participação da Helenice, uma grande família aí. Os meus, os seus, os nossos, né? São os conceitos de famílias que temos no Brasil. Vamos lá para as outras participações, que o nosso computador não trave, por favor, nem acabe a bateria antes de acabar o programa. A Alana diz o seguinte: família é um conjunto de pessoas ligadas basicamente pelo afeto e cuidado mútuos, havendo zelo, respeito e proteção entre seus integrantes. Nem sempre, e aí acabou a bateria do computador, bem que eu falei, então ela diz assim que nem sempre as pessoas que são de sangue podem ser consideradas da família. Que pena, tinha várias outras participações para ler. Eu vou pedir desculpa para a Alana e também para as outras pessoas que estão enviando as participações para a gente. Eu volto a lê-las amanhã e com todo carinho, e que vai valer a pena do mesmo jeito o ponto de vista dessas pessoas. Mas concordo aí com a fala da Alana que a família é aquela pessoa que te dá amor, que te dá carinho e muitas vezes não tem laços sanguíneos com você. Essa semana, questões técnicas, né, Natália? Ao vivo é assim mesmo, mas eu acredito que depois as participações vão estar na página do Facebook, eu acho importante multiplicar, mas o conceito de família, foi esse o nosso intuito, de trazer o amor, a afetividade, a aproximação, a importância humanista nas relações. Foi esse o nosso intuito, eu acredito que vocês receberam a mensagem e também participaram de uma forma brilhante. Ao vivo é assim mesmo, acaba a bateria, aí às vezes trava o computador, aí às vezes a repórter não está enxergando muito bem, não consegue ler as palavras direito, então você aí de casa, né, desculpe, e a gente vai na espontaneidade, porque eu acho que esse é o objetivo, nós não somos robôs, ainda bem, né, Elvio? A gente tem sentimento, a gente erra mesmo, e quando a gente depende das máquinas, né, elas dão esses tipos de problema, mas com certeza as participações são muito importantes e com certeza vou lê-las amanhã e, é claro, colocar na nossa página no Facebook também. E o programa está acabando, queria agradecer sua participação aqui no Ponto de Vista, Elvio, com certeza um tema muito bacana e que contribuiu demais para a gente trazer mais uma vez essa questão do fim do preconceito e da conscientização do nosso público. Natália, achei interessante fazer uma analogia. É importante ter na família essa questão de humanidade, de energia, e não questões mecânicas, porque questões mecânicas acaba a energia, acaba a graça, acaba todas as coisas boas. Eu que agradeço pela participação e agradeço a você aí de casa que contribuiu de forma brilhante. Muito obrigada a você aí de casa, a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Volto, né, a reafirmar, amanhã termino de ler as participações, foi muito bacana contar com todos aí, e peço desculpa aquelas participações que eu ainda não pude ler, mas com certeza elas são muito importantes aqui para o programa. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã com mais uma edição do programa. Até lá!